Você falou da questão da infra que você tem para gravação, produção musical. E para o pessoal que trabalha com som ao vivo, o que você tem para oferecer lá? Ah, bem lembrado. O IAV tem uma empresa de locação. Assim como a gente tem os estúdios, a gente tem uma empresa de locação para a gente fazer eventos, basicamente eventos corporativos e teatro. Tá. Que são as coisas que a gente trabalha melhor em relação à prática na parte de sonorização. Então tem muitos eventos que a gente faz com o equipamento do IAV e que a gente leva os alunos para aprender, para praticar e alguns até já formados para trabalhar mesmo. Né? Demais, hein? É bem legal. Bem legal, bem legal. Agora, você também tem desenvolvido um trabalho muito forte nos últimos tempos com sound design. Eu não sei como fala isso em português. Desenho de som? Então, eu resolvi inclusive nem traduzir justamente por essa dificuldade. Mas o nome é legal, sound design, né? Projeto de som ou desenho de som. Eu traduzi como designer de som. Designer de som. Por quê? Não tem designer de moda? Porque Sim. não pode ter de som, né? Mas a tradução que eu acho que seria mais correta do ponto de vista linguístico seria sonoplastia. Você fez aquele espetáculo da Cláudia Raia, acho que foi teu primeiro que você fez de grande projeção, não foi? Que você ganhou o prêmio, inclusive? Não, o que eu ganhei Como é que o chamava aquele prêmio... espetáculo dela? O Chicago? Não era Chicago. O que eu fiz com a Cláudia, o primeiro foi o Sweet Charity. Sweet Charity, eu lembro, eu fui assistir, era no Palace. No antigo Palace. Antigo exatamente. Palace, não sei nem que nome tem hoje. Hoje como é é que chama aquilo lá? um hall, alguma coisa. Hall, né? Você fez, eu fui assistir com o Sweet Charity. Foi. Esse foi um que te deu uma projeção, né? Esse me deu muita projeção, porque, principalmente por causa do profissionalismo, não só da produção, mas da Cláudia Raia. Ela é impressionante como profissional. Ela é um exemplo realmente a ser seguido. Ela é muito diferente você trabalhar com um artista que entende do lado técnico, respeita e trabalha do começo ao fim como profissional impecável. Impecável. Agora, eu tive uma grande oportunidade, logo no comecinho dos anos 2000, de trabalhar com a Marília Pêra, no Vitor ou Vitória, que foi o meu primeiro grande musical, de fato, como designer. Que ano foi isso? 2001, se não me engano. Nossa. Vitor ou Vitória. Vitor ou Vitória com a Marília Pêra. Nossa, que... Foi sensacional. Coisa, foi né? no Cultura Artística, o Culturão, naquela época. Que era um senhor lugar, né? Era, e muito desafiador, né? Porque, veja, 18 anos atrás, basicamente, como é que eu vou fazer para resolver um projeto de sonorização num teatro que não tem estrutura? Eles reconstruíram o Cultura Artística ou não? Não sei se já terminaram, mas estavam reconstruindo. Que tem o Smoke on the Water e tem o Fire on the Steinway. Conhece a história do Fire? Desculpa, eu estou sendo maldoso aqui. Mas eles tinham acabado de ganhar um Steinway fantástico, maravilhoso. Pode botar fogo. E pegou fogo, né? É judiação, né? Que coisa, né? Mas estão reconstruindo, né? Eu vi um projeto monstruoso. Vai ser um teatrão assim... Tomara que façam com alguém dando consultoria na parte de eletroacústica, né? Porque o que me incomoda hoje nos projetos de teatro é que os arquitetos ainda continuam projetando como se não tivesse microfone. É assustador, cara. O projeto de voz falada com rebatedor, pelo amor de Deus, vamos acordar. Nós estamos no século XXI. Sim. Não existe nem stand-up mais hoje sem microfone. Todo mundo usa microfone. Se você tem microfone, você tem que ter amplificação. Se você tem amplificação, tem caixa. E vai pôr a caixa onde? Vou botar onde a caixa? Essa briga de arquitetos com o pessoal de áudio Basta eles terem um consultor que os ajude a determinar o escopo do projeto, cara. É uma coisa simples, não tem nenhum... E antes de construir, né? É claro. Que depois... Eu tive um caso, uma participação no projeto desse tipo no Rio de Janeiro, e que a primeira frase que eu ouvi do arquiteto foi: mas você não vai botar as caixas de teto? Eu falei: o quê? No teatro? Arandela. Arandela no teatro? Eu vou fazer o quê aqui com esse negócio? Não, imagina um cara desse assistindo a peça dos Beatles, o Love, que tem falante aqui atrás da cadeira. Cara, o cara vai pirar, aí quando né? eu expliquei para ele, escuta, e se tiver um show aqui? Se tiver um show aqui, você vai ter, por exemplo, 120 dB em 50 Hz. Você vai fazer o quê com isso? Não, mas ele consegue entender o que é 120 Olha, ele não dB só... em 50 Hz? Ele entendeu, porque aí eu mandei uma simulação para ele na época,
falando, ó, se tiver show lá, vai acontecer isso. E aí eu mandei uma simulação, uma convolução. Tá. Aí ele, nossa senhora, tomou um susto. Eu falei, não, vou ter que mudar meu projeto inteiro. Eu falei, então, por favor, tá em tempo ainda. E o que você busca quando você faz um sound design para peça? Porque, na verdade, inclusive o sound design ele tem várias facetas, né? Tem a questão da captação da voz, tem a questão dos efeitos sonoros, a questão da mixagem toda. Assim, qual que é o teu objetivo quando você faz um sound design para uma peça? Eu acho que você projetar um sistema de sonorização para um espetáculo, você tem que fazer inicialmente duas coisas. Comunicar. Então você precisa fazer com que aquela informação dramática chegue nas pessoas e chegue com perfeição, né? E segundo, vender a dramaturgia. Você tem que vender o produto que o diretor criou. Então, aí você tem que usar os artifícios que eu particularmente gosto muito de psicoacústica para fazer com que aquela dramaturgia ganhe a partir do som. Vou citar o exemplo mais recente, a remontagem da Noviça Rebelde, que inclusive foi indicada novamente para o prêmio Bibi Ferreira. Que legal, parabéns. Agora em 2018. Né? Legal. É a 6ª edição do prêmio. Tem uma hora que o nazista já entrou na Áustria, né? E ele entra na mansão do capitão von Trapp e dá a saudação nazista. Heil. Sim. Então, essa hora é uma hora pequena do espetáculo, mas é onde você pode fazer com que o áudio reforce e coloque um expoente muito elevado na dramaturgia. Então, o que eu faço nessa hora, e eu recomendo para o operador sempre manter naquele padrão. Eu pego o volume do microfone do nazista no raio e boto nas alturas. Então, que causa uma porrada, né? Você dá um susto na plateia com um grito que é para ser assustador. O cara entrou na sua casa. Sim. Então, você cria determinados impactos. Então, por exemplo, nessa hora é um caso, ou com os efeitos sonoros, o trovão que acorda as crianças e que faz elas correrem para o quarto da governanta, e aí é um trovão com muita baixa frequência. Então você vai criando determinado envolvimento da dramaturgia que o espectador comum, ele não sabe o que você está fazendo. Ah, isso é o som. Não, ele sabe o quê? O espetáculo me conquistou. Ele sente essa conquista e ele sente esse envolvimento. Então essa quase mágica que o som pode criar me interessa demais. E eu faço já desde 2006 tudo em surround. Todos os projetos que eu faço em surround. E surround vertical e horizontal. Pegando um gancho no que você falou, você já ouviu falar da lenda que antes dos discursos do Adolf Hitler, eles reproduziam uma frequência subgrave para criar um desconforto na plateia? Não sabia. E momentos antes de ele entrar, eles desligavam isso e as pessoas associavam o fim do desconforto ou o conforto com a presença dele. Muito louco isso, né? Psicoacústica Os caras já total, eram sound designers já do mal, né? Total. Assim como você tem, por exemplo, no automobilismo, na indústria automobilística, o cara que sintoniza o ronco, a frequência e o timbre do escapamento do carro, se ele é esportivo, se ele é... Sim. O cara de áudio. Sim. Né? Ele está ali criando as ressonâncias para trazer uma determinada sensação. Isso me interessa demais, demais. Não, tem um case, a gente não fala aqui de marcas, de fabricantes, mas tem um case de um fabricante alemão de microfones famoso que ajudou a Porsche a ajustar o som da porta fechando. A assinatura sonora né, da Porsche, eles ajudaram a trabalhar, fizeram todo um estudo espectrográfico e para chegar no timbre que impressiona, timbre, né? Isso me interessa demais. Então, quando eu vou para um projeto, eu sempre peço para a produção me levar no primeiro dia da leitura com o elenco. Porque ali eu já sei muita coisa. Primeiro, quem são as pessoas. A gente tem o que se chama de carômetro, né? Para você ver a cor de pele de cada um, você sabe qual é a emissão de cada pessoa, você já vai vendo o que você tem de material na mão.
A leitura do texto te dá um pouco da dinâmica de como vai ser o espetáculo e uma consciência do assunto, do contexto que você vai ter que trabalhar. Aí você vai para a planta do teatro e vê o que você vai fazer para aquilo ser implementado e quanto você vai conseguir criar de efeitos, não efeitos sonoros, mas efeitos de psicoacústica, de envolvimento e assim por diante. Então, um exemplo também da Noviça Rebelde, tem uma hora que eles estão no palco e ele toca um sino na catedral que está a alguns quilômetros de distância dali, eles estão na casa do cara e a catedral está, sei lá, em linha reta, 2 quilômetros talvez. E como é que você vai fazer o som de um sino que o cara está no palco, olhando para a catedral e o som sai da onde? Então você usa, por exemplo, você monta um PA octafônico ou hexafônico, alguma coisa assim? Eu não me restringo a nenhum padrão. Tá. Eu crio endereçamentos a partir de matrizes e às vezes, por exemplo, nesse caso da Noviça, eu estou com quase 64 matrizes de saída. Tá. Considerando também os monitores, né? E quantos clusters de falantes distintos você tem? Então, assim? por exemplo, aqui quando eu montei no Teatro Renault, aqui em São Paulo, que foi esse que eu fui indicado para o prêmio agora, foram 154 falantes, caixas. 154 caixas distintas? Que legal, hein? Ao longo do teatro, de 52 de surround e 102 de sonorização. Por quê? Porque o grande barato é você ter a distribuição. E eu faço também uma questão de distribuição de foco, onde eu coloco a voz em determinadas caixas e não ponho orquestra e vice-versa. Até por uma questão de headroom e também para tirar um pouco da intermodulação. Então eu jogo, por exemplo, toda a voz um pouco mais para as caixas centrais, com menos orquestra. Tá. E vice-versa, ponho nas laterais, para equilibrar a mixagem ao longo de todo o teatro. E aí... Tem determinados momentos em que você pode fazer com que aquilo fique muito pequeno, né, ou muito grande. Tá. Então você trabalhar essas sonoridades. Acabei de voltar do Rio de Janeiro, por exemplo, na estreia de um outro espetáculo que eu fiz, chama Pippin. E que no final do espetáculo é muito interessante, porque a mestra de cerimônia fala assim, isso que você quer da sua vida? Então tá, tira o cenário, tira figurino, desliga a luz, chega, você vai perder toda a magia do teatro. Tá. Aí, o que a gente fez? Eu desliguei o som. Tá. Então... E cria um impacto sensacional, as pessoas começam a olhar e falam assim, olha lá, o cara errou. Ele esqueceu, o microfone deu defeito. Até que eles percebem que não. Caiu a ficha, ela ficou Tá pelada. dizendo o seguinte, acabou, não tem mais nada. Tá. E aí é um choque, as pessoas falam assim, nossa. E aí é super interessante, porque aí depois... volta e a história como que recomeça com outro personagem e aí a gente liga tudo de novo e mostra a grandiosidade do poder, do som, legal, da luz, do cenário, de todo mundo. Sensacional. E qual foi o sound design mais complexo, assim, que você perdeu mais cabelo, assim? Olha, graças a Deus os cabelos já tinham perdido bem antes do teatro. Mas eu tenho alguns espetáculos que foram marcantes. O que você falou do Sweet Charity foi um deles, porque no Palace não tinha fosso de orquestra e não tinha aonde botar a orquestra. Então eles fizeram um avanço da orquestra por sobre a plateia. Então num canto eu tinha a orquestra inteira tocando num canto só. Tá. Então você imagina você controlar a mixagem de um troço acústico, que você não tem controle, e fazer com que todo aquele resto do teatro equilibrasse com aquela cena. Então isso foi muito difícil. Mas eu acho que o que foi no limite da minha capacidade, foi um musical chamado Spring Awakening, que traduzido aqui ficou O Despertar da Primavera, que foi no Teatro Vila Lobos, no Rio de Janeiro. É uma peça basicamente de adolescentes, para adolescentes, com uma banda de pop em cima do palco. E o diretor me deu um desafio que eu resolvi encarar naquela época, que era o seguinte: na Broadway, quando eles vão para a parte da música, cantar, eles largam a lapela,
pegam um bastão, handheld, e cantam. Show. Não, que faz mais sentido, né? Pop. Sim. Só que o que o diretor na montagem brasileira fez, que é o Charles Miller, ele continuou na dramaturgia, mesmo na música. Porque um dos grandes diferenciais dos musicais é que a música conta a história. E ele falou para mim assim, eu não gostei do resultado da Broadway, porque você quebra a dramaturgia, vai lá, canta uma música e volta para a dramaturgia. Eu não quero isso. Eu quero permanecer o tempo inteiro na dramaturgia. Ou seja, não vai ter bastão. Aí ele vem com a pergunta, é possível? Aí sabe quando você quer falar que não, mas você está louco para conseguir aquele negócio? Aí eu falei assim, eu vou tentar. E eu consegui fazer um negócio que foi impressionante por uma questão até da arquitetura do Villa Lobos, que também, infelizmente, pegou fogo. Pegou fogo? Pegou fogo. Pegou fogo, inclusive, depois da reforma. Putz. Foi uma reforma maravilhosa. Nossa, cara. O que acontecia? Os rebatedores eram feitos entre as catwalks. Então, você tinha as catwalks, as passarelas, no sentido transversal do eixo da plateia, e aí tem os rebatedores. Aí, passarela, então o que eu consegui fazer? Eu escondi nas passarelas, entre o vão das tapadeiras de teto, eu escondi todas as caixas. Então você entrava no teatro, você não via nenhuma caixa, e eu consegui esconder os microfones, e você não via nenhum microfone. Então, a pessoa entrava, não tinha microfone, não tinha caixa, e a hora que vinha a música, era um punch impressionante. Então aquilo foi um impacto muito grande e por causa desse espetáculo eu fui indicado pela primeira vez para o prêmio da PTR, no Rio de Janeiro, e fui convidado pela Secretaria de Cultura do Rio a participar de 3 projetos, um da Sala Cecília Meirelles, que eu fiz e reinaugurou, o do próprio Villa Lobos, da reforma que infelizmente depois de pronto pegou fogo, e a gente ia fazer o do João Caetano, mas aí aconteceu todo esse problema no Rio de Janeiro e as coisas voltaram para trás. Então foi um espetáculo extremamente difícil, no limite de todas as possibilidades, mas que chegou num resultado muito interessante. E que, vou te dizer, só foi possível em função da própria arquitetura do teatro. Em outro teatro, não dá para fazer daquele jeito. Porque você precisa de uma relação de ganho antes da realimentação muito confortável. Porque o microfone muito longe, você já está perdendo aqui uma quantidade absurda de pressão sonora, né? Dependendo da emissão da pessoa, pode chegar a 40 dB de perda daqui para cá. Então, é assustador você ter menos 40 dB de ganho. Isso é assustador, de headroom, né? Você imagina um negócio desse. Pauleira. Né? A Audiotécnica que nos apoia no programa, eles têm uma coisa que eu achei genial, que é um headset, mas com a ponta pivotante. Então você coloca a cápsula... Eu vi. Você viu? Eu ainda não testei. A 1 centímetro da boca. Eu vou falar para o Luiz entrar em contato contigo. Você fica com o microfone, sei lá, 5 milímetros, 1 centímetro da boca, apontado para a sua boca e naquelas aplicações que eles têm naquelas igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que tem um PA gigante. Gigantesco, né? Um volume absurdo. Volume absurdo e não tem nem um pré-ringing, não tem, entendeu? É sólido, assim, é um... Eu tentei usar, inclusive... É um punch mesmo, né? E é legal, né, você pensar no conceito, que você coloca aqui e não fica aqui, né? Fica aqui, apontando para a boca, onde você tem no mínimo uns 25 dB aqui que te ajuda um pouco mais, né? Tem é uma coisa a ser testada. Eu tentei usar agora no programa do E direcional, Faustão. não é Omni, é direcional o falante. Então, eu tentei, até cheguei a ligar para o Luiz Salgueiro, porque eu queria testar na Alessandra Maestrini, no programa aquele do Faustão, que ele fez um quadro lá sobre os artistas, esqueci o nome do quadro agora. Mas ela ia justamente fazer uma personagem
que precisava de um microfone muito colado na boca. Implantado no dente, né? Mas Quase, acabou né? que não deu por questões até de produção, isso é normal, né? Sim. Mas eu tô louco para testar esse microfone, eu nunca ouvi esse microfone. Vamos falar Tenho com o Luiz que ele bastante- vai te emprestar Bastante uns aí. interesse. É bem legal o conceito. E outra coisa, uma questão técnica agora. Aquela boiada do espectro livre, farto de graça, acabou. E isso tem um impacto muito grande Tem. nessas produções. Como é que você vê? Porque um economista falou que não existe um almoço de graça. No caso do espectro de RF, nunca na história desse planeta se usou um recurso público de uma forma tão escancarada, tão grátis. Para mim não era um almoço grátis, era tipo um café da manhã, um brunch, um almoço, um lanche, Com um direito chá das 5, sobremesa, vinho sobremesa, vinho. E hoje isso foi uma freada assim forte e é uma coisa que eu acredito que particularmente vai piorar cada vez mais, porque essas grandes empresas de telecomunicação, o que os fabricantes de áudio faturam anualmente é um erro de arredondamento no balanço dessas empresas grandes de telecom, né? Sem dúvida. Então, como é que você vê isso? Você já está sentindo um pouco de limitação no seu trabalho? Ou o estado da arte, da tecnologia hoje ainda permite você trabalhar? Como é que você vê o cenário aí, vamos dizer, a curto prazo? Assim? Ó, acabei de ter esse problema no Rio de Janeiro. Porque eu solicitei um equipamento para a empresa de locação numa região de frequência e ela mandou outro. E mandou numa região proibida, já proibida, onde eles estão fazendo os testes do 4.5G, não sei o quê. Sim. Então, teve uma quantidade boçal de microfones que eu não pude usar. Então é perigoso, ou seja, a função de um especialista em RF, né, o coordenador de radiofrequência, não só para espetáculos, hein? Eu acho que o mundo corporativo vai começar a sofrer demais se não tiver profissionais capacitados para cuidar de determinados assuntos dentro dos eventos. RF é uma coisa delas. E dentro, a gente sabe como funciona o mundo corporativo, contrata uma empresa de publicidade, de produção e se vira, claro. Não quero ficar pensando em detalhes que não fazem parte do meu dia a dia, não tem cabimento. Então essas empresas precisam começar a prestar atenção que locadora de equipamento não tem obrigação de fazer projeto de nada. Ela vai te alugar um equipamento que alguém tem que dizer para você o que você precisa para o seu evento. Então a gente tem que começar a profissionalizar um pouco mais essa área, senão os problemas vão virar um impeditivo para o evento. Não, você falou uma coisa muito interessante, que eu tive há 2 semanas atrás na Apple Produções, que é uma empresa líder nessa parte de eventos corporativos, e eles fazem uns eventos e eles chamam o pessoal de publicidade para mostrar o que eles têm, o que é possível fazer, e depois no final a gente fez uma mesa redonda, chamaram algumas pessoas para falar um pouco das coisas. Então eles já estão fazendo esse serviço de educação, dizendo o que eles têm, o que é possível fazer e que as coisas têm limite, né? Eu acho que isso seria fundamental, de repente até a gente pode propor para a AES no Brasil, fazer um evento desse tipo para as empresas de publicidade, para empresas de eventos, porque o cara chega lá, fala assim, preciso de 2 microfones sem fio. Ok, coisa simples. Pode ser que nenhum dos 2 funcione. Verdade. E aí, como é que você vai fazer? Vai acabar com o evento por causa disso? Eu lembro de um problema que deu no lançamento de uma empresa de caminhões, que os caras chegaram a me ligar com o evento rolando, porque estava com um problema que eles queriam fazer um negócio lá, não sei o quê, e estava dando realimentação. Claro, no meio do AMB, com aquela bagunça toda, vai botar um headset sem ninguém prestar atenção aonde está a caixa, qual é a pressão sonora, qual é o nível de ruído do ambiente. Tem que ter alguém que cuida disso, né? Você não vai falar assim, eu quero fazer um cenário para o meu evento e vai chegar para um marceneiro e falar, então, constrói para mim. Constrói o quê? Né?
Então a gente tem que ter um pouco mais desse profissionalismo para poder ajudar. Imagina você poder desenvolver conceitualmente o evento e usar, como a gente usa nos musicais, o áudio em eventos corporativos. Isso é uma questão. E segundo, essa questão do RF, Rock in Rio, Lollapalooza, todos esses grandes eventos, shows em arenas e etc., se não levarem a sério daqui para frente o espectro de RF, contratando um profissional só para fazer scanner e coordenar essas frequências, vai dar problema. Certeza absoluta. E é um universo, né, com um espectro cada vez mais restrito. É complicado isso, né? Acho que a indústria está ajudando muito com os novos transmissores digitais, onde você tem a possibilidade de diversos canais em banda estreita. Tem vários produtos nascendo que vão nos ajudar, né? Mas mesmo assim você precisa de antena certa, de cabo certo, o espectro livre para você poder trabalhar, a banda de frequência que você utilizar naquela região tem que estar disponível. É bem complexo, não é impossível, mas sem alguém coordenando, sem alguém capacitado para cuidar, vai dar problema logo, logo. E me fala o seguinte, quem quer começar a trabalhar com sound design, quais são as dicas que você dá? Porque deve ter bastante gente, quer dizer, com esse aumento de musical que tem no Brasil, né? Que está tendo bastante musical, acho que o pessoal deve estar curtindo, querendo trabalhar. O que você recomenda, assim? Basicamente, fazer o IAV. Uma Boa, coisa bem... gostei. Ótimo, sensacional. Porque... É isso mesmo. Porque não tem... Sensacional. Curti. Essa pergunta estúpida minha, Não é, mas sabe o que é? É assim, eu vou te dizer o fato que está acontecendo. Eu comecei no teatro, em 1999, a desenvolver toda essa metodologia de trabalho que hoje a gente chama de designer de som, tem prêmio e etc. Sim. Mas na época ninguém nem sabia o que era isso, entendeu? E aí eu entrei com essa... porque eu já vinha do teatro. Em 88 eu já tinha ganho meu primeiro prêmio em teatro, num espetáculo do Nelson Rodrigues, dirigido pelo Gabriel Vilela, chamado A Falecida. E aí eu vi que o teatro estava abandonado, não tinha profissional de áudio cuidando. Eu falei, não, vamos com calma que dá para fazer melhor, vem cá, vamos fazer assim, assim, assado. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu não posso botar 32 microfones sem fio na mão de uma pessoa que não faz ideia do que é um sistema de RF, do que é um sistema de captação, do que é a estrutura de ganho. Então o que eu comecei a fazer? Pegava os alunos que se formavam no IAV, quais eram os destaques? Vem cá, você quer trabalhar com teatro? Vamos lá. Você vai ser microfonista, você vai operar orquestra, Entendi. você vai fazer isso aqui. Entendi. Hoje essas pessoas que começaram comigo lá em 2000 são os melhores operadores de teatro musical do Brasil. 4 ou 5 deles já me vem à cabeça que já estão trabalhando como designers. O Toco, por exemplo, que foi um dos primeiros que eu levei, que fez comigo o Vitor Vitória, ele acabou de ser indicado para o mesmo prêmio que eu. Isso é legal, uma satisfação enorme. É maravilhoso. Isso, né? Encontrei ele hoje, inclusive. Tá. Ele está fazendo o Chaplin musical. Eu fui assistir, adorei. Então, ele que Adorei. fez o som. O projeto é do Toco. E ele começou como? Ele era tecladista de uma banda do interior de São Paulo. Veio fazer o curso no IAV, eu falei, cara, ele falou, gostei disso. Eu falei, então vem cá. Eu botei ele para operar, para você ter uma ideia, o monitor da orquestra do Vitor Vitória. E aí daí ele foi para o Teatro Abril, na época, hoje Teatro Renault, e trabalhou com todos os musicais que desde aquela época, e hoje é um excepcional designer. Tem o Carlos Esteves, que também foi meu aluno, que também coloquei para trabalhar, ele era operador de orquestra, junto com a Thalita Kuroda, que também estudou no IAV, e é hoje, na minha opinião, a melhor operadora de musical do Brasil. Que e legal. eles todos já estão começando a fazer design. Então você fala assim, é igual você falar para o cara assim, o que você deveria fazer para ser um profissional de masterização?
Vou repetir o que o Bob Ludwig falou. Você tem que gravar muito, você tem que mixar muito, e aí depois você talvez possa masterizar. Certo? Porque, na minha opinião, hoje um dos melhores profissionais de masterização do Brasil, com certeza, e do mundo inteiro, Carlos Freitas. O que ele fez? Carlinhos gravou muito. Gravou muito. Mixou muito. Sim. Entendeu? Tem um ouvido excepcional. Fez muito ao vivo. E chega lá agora, dá licença que eu vou usar toda essa experiência para masterizar. Masterização é meio que o coroamento da carreira de um cara de áudio, né? Eu não diria que o designer seja isso. Eu acho que a masterização sim. Mas masterização, né? O designer não chega a ser isso. Mas para você estar nesse nível, você precisa realmente ter uma base muito sólida. Agora, fingir que é designer também dá. Também dá. Assim como tem gente que finge que mixa, que finge que é operador. O problema do áudio é esse também. Apertou o botão lá, sai o som, já sou. É um pouco diferente, né? Eu costumo dizer para os profissionais, para os produtores e diretores que me contratam, eu não vou te vender uma fantasia. O áudio é uma ciência. Eu vou te dizer o que é possível ser feito e como tem que ser feito. Fora disso aqui, é achismo, que também dá. Também dá. Mas aí você não precisa de mim, né? Então eu acho que eu acho muito legal o trabalho da pessoa que quer ser um designer. Acho sensacional. Mas não tem só no teatro, além de tudo, tem no cinema, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Sound design de cinema. Quer ver uma coisa? Games. Games. Áudio para games, que é um troço também que hoje em dia está na crista da onda, né? Como se dizia antes. Não, e hoje os games são feitos com linguagem de cinema, né? Não é mais você gravar um tiro de pistola numa condição anecoica e depois fazer uma convolução em tempo real, que o cara dando tiro dentro da igreja ou dando tiro dentro da caverna, não. O cara vai na igreja, pega um revólver, dá uns tiros dentro, grava de todas as direções possíveis e faz a coisa reproduzir em tempo real, né? Vou te dizer o que eu vi hoje no jogo que atualizou no meu celular. Foley. Tá. Para game. Para game? Que legal, hein? O cara anda e aí, de acordo com o piso que ele está andando, o som troca, cara. O som troca, né? É sensacional. Sensacional, né? Maravilhoso. Você fala, é um nível de realismo que tá nos jogando para o próximo século, né? É maravilhoso. Então, eu acho que trabalhar com isso, você vai precisar obrigatoriamente saber áudio. Não tenha dúvida nenhuma. O Call of Duty 3 pro PS3, ele foi um dos primeiros games a serem feitos com gravação das coisas reais. E eu conheci 2 alemães que gravaram a maioria dos veículos alemães que tem no Call of Duty 3. Entendeu? Então, o cara gravou o tanque, tinha um tanque alemão antigo, ele gravou o tanque de frente, o tanque do lado, o tanque pro lado de trás, os barulhos quando roda a torre do tanque. Eu conheci esses 2 alemães e eles falaram, não, o Call of Duty 3 parece que é um marco novo que realmente se saiu da renderização do áudio, né? Porque é uma renderização, né? Você fazer essa convolução em tempo real versus você disparar o evento de áudio real do ponto de vista do que o cara tá, né? Isso é legal. Não, para games é sensacional. É sensacional, né? A televisão, ela tá caminhando para te entregar mais conteúdo. E o conteúdo sem produção vai virar aquelas famosas dublagens de novela mexicana. É patético. Sim. Né? Então... gravar assim, né? Que o cara vai falando da boca mexe. Não, e tem aquela coisa, né? O cara tá dentro de uma tubulação, fugindo da prisão, há um tubo, um cano longe, assim. Aí ele fala, oi. O som da voz do cara é aqui. É assim. aqui, né? Você fala, o que é isso, cara? Onde louco. Ele tá? É louco, é louco. Então, tem as coisas que não são conectadas com a realidade, hoje em dia, nesse universo que você vê, meu filho agora mais novo está com 7, mas com 3 anos ele já tablet, celular, não quer nem saber. E ele já vai no programa que ele quer, já baixa, já assiste, já... É outro mundo, Se você né? não tiver
mergulhado na tecnologia, né? Oferecendo essa realidade, né? É o que hoje em dia as pessoas estão caminhando para a tal da realidade aumentada. Como é que você vai aumentar uma realidade sem o som? Desculpa, não tem jeito. Eu entrevistei um cientista da Harman, que eu tenho um blog do fonesdeouvido.com.br. E eu fiz uma entrevista, eu estou transcrevendo ela ainda. Ele me falou que já tem tecnologia de você colocar metadados no áudio e o sistema dizer como é que o áudio vai reproduzir. Então você tem, além do áudio ele mesmo, você coloca uns metadados, o processador enxerga esses metadados e em função do contexto que esse áudio tem que ser reproduzido, a máquina vai lá e faz. Muito louco isso, né? Porque você pensa é um embedding, quer dizer, não é um PCM, mais a informação de correção de erro, mais a informação dos blocos, né, dos blocos de empacotamento. É metadados mesmo que vai dizer para a máquina o que fazer com aqueles bits. Coisa louca, né? E se você pensar, o áudio, basicamente a audição, é o único de todos os sentidos do ser humano que nunca desliga. Em nenhum momento. Não desliga, né? Nunca desliga. Não, se desligasse, o leão comia o cara, acabou, né? É o sentido mais importante para a sobrevivência humana. E é o único que é omnidirecional. Todos os outros sentidos, o paladar, o tato, o olfato, tudo direcional. Sim. O som é a única coisa que não é. Então, não desliga. É omni e você vai deixar isso de fora? Não tem como. Mas infelizmente ainda existe um bias muito forte. A imagem ainda é rei, né? Sim. Porque... A televisão, ela não chama teleaudição visão, né? Ela chama televisão, né? Então, o audição meio que se perdeu no meio, né? Mas você vê que quando as pessoas estão antenadas para a importância de todas as tecnologias e de tudo que você pode explorar daquele produto, você tem um diferencial. Eu lembro claramente de uma final da Liga Mundial de Vôlei e tal, aquela safra de ouro do vôlei masculino brasileiro, que nunca tinha ganho aquilo. Eles estavam no Japão e aí finalmente eles ganharam aquele título que nunca tinha sido ganho. Aí o Serginho, ainda naquela época, que era o líbero da seleção brasileira, foi até a câmera e... Cara, o que ele disse? Essa imagem é icônica mesmo, né? É sensacional a imagem. Maravilhoso. Porra, o close do cara. Feliz pra caralho. E o que ele falou? Então, assim, a imagem é sensacional? É sensacional, cara. Mas o áudio... Mas o áudio, ele complementa, né? Ele dá uma força. E aí, puxando essa sardinha pro nosso lado, tem a famosa cena do Kill Bill 2, né? Que é o enterro da Uma Thurman, e o cara enterra ela viva. E aí, a partir do momento que ele dá a última pasada de terra, é blackout. São 1 minuto e 10 segundos no cinema de blackout. É o recorde. Só tem som. E ninguém levanta e vai embora. Então você fala, ó, a imagem é sensacional. Não há que eu discutir, uma bela imagem, ainda mais com hoje essa altíssima definição que você tem. Agora, uma imagem sem som me lembra aqueles projetores de slide, velho, né? Sim. Que você, super legal, bonito. Quantos segundos você vai conseguir ficar Não, ali? mas o áudio é você, né? Fala, isso aqui é a nossa viagem que a gente fez. Exato. Agora, esse já era o áudio pega aquilo e incorpora toda a sonoridade que você pode ter. E, bom, aí viajamos para a próxima etapa do processo. Marcelo, olha, eu podia ficar o dia aqui inteiro falando com você. Eu adoro o áudio. Eu acho você um profissional assim espetacular. Muito obrigado. Cada vez que a gente senta, a gente aprende, mas a gente tem um limite de tempo. Tem que acabar, aqui. Senão o povo não aguenta. E eu queria só terminar fazendo uma pergunta para você. Pra você me dizer o que está rolando no teu playlist. O que você está ouvindo de música. O que você sugere para a galera que está aí. Essa pergunta... Entendeu? Me fala alguns nomes, algumas bandas, entendeu? Essa pergunta é perigosa, mas a primeira coisa que eu posso recomendar escolham os streamings que usam
protocolos sem perda, ou seja, FLAC, Sim. e não MP3. Já existe e é essencial que a gente, aos poucos, vá abandonando o MP3, até porque hoje em dia não há mais necessidade Com de certeza. você ter uma compressão que joga fora parte da informação original. Se já existe a compressão sem perda, então a gente não precisa. Qual que você está não. falando? O Tidal, por acaso? Tidal, Tidal é né? sensacional, Tidal, que é o... Que foi criado por músicos e produtores musicais. Sim. Ou seja, eles perceberam que eles estavam um prejuízo usando MP3. Então eu recomendo isso sempre no IAV e vou continuar recomendando. Mas fala artistas, bandas, Então, discos... Estou falando isso por causa do streaming, Tá. porque eu tive uma decepção e ao mesmo tempo um choque de realidade recentemente, que eu percebi que a mídia acabou. Eu estava no... Mídia física. Mídia, o CD, por exemplo. Vamos pegar o CD. Que o CD você está ouvindo, não existe mais. Não, tem Blu-ray nos grandes magazines por 20 pilas. Vou te contar o que aconteceu. Entendeu? E não vende. Blu-ray, 20 reais. Eu tava Custava 100 pau. Eu estava na fila do banco, a gerente saiu para almoçar, foi falar com o outro colega dela. O cara é cantor. Tirou um CD dele e falou assim, olha, tô aqui meu disco de presente para você. Ela virou e falou assim, O que é isso? onde eu vou ouvir isso? Verdade. No carro. Aí ele, como assim? Ela, eu não tenho onde eu escutar isso. Tem no Devolveu carro. pro cara. Eu falei, meu Deus, acabei de assistir o enterro do CD. Eu vi ele nascer e acabou de morrer. Então é assustador, porque hoje as pessoas não escutam mais mídia. É tudo playlist da onde? De streaming. E se o streaming vem de uma qualidade ruim, o que você está escutando? Né? Aí a gente volta na história da alta fidelidade. Porra, na minha época, você conseguir uma fita cassete cromo para ter menos ruído, nossa! Uma TDK SAX. Pô, nossa! Custava era uma o máximo. grana, era o máximo, né? Hoje, toda Lembra? essa tecnologia... Não, uma essa- TDK MAR. Aquela que o corpo da fita era de metal. É, Que depois a exato. Gradiente copiou, Ah. fez de plástico. É verdade. Era muito legal, você lembra? Lembro. A MR ela tinha, né? Era uma borda metálica com um sanduíche de acrílico e tinha toda uma ciência para que isso diminuísse Magnético, a interferência. as ressonâncias internas para minimizar o wow and flutter Então. do gravador. Aí você chega- A variação de velocidade. E a- Aí a Gradiente fez uma igualzinha. Só que a Gradiente fez legal porque os rolos eram maiores, tinha uma capinha. A fita parecia um deck de rolo. Vocês lembram disso? Lembro. Hã? Mas era parecida assim, entendeu? Putz, E aí você vê, e a gente tinha era bem legal isso. literalmente, equipamentos ruins. Ruins. Qualidade deplorável, se você comparar com o que você tem hoje. E aí hoje, olha que você tem toda a tecnologia, o mais alto índice de desenvolvimento de alto-falantes, de receivers, de players, etc., você pega e ouve MP3. Jogar fora tudo isso, todo esse ganho tecnológico. Jogar fora 70 anos de tecnologia de áudio digital. É. Porque o áudio digital é do final dos anos 40, Pois é. com PCM para telefonia. Então, Entendeu? o cara teorema lá, de Nyquist é de 29. Então, Então, o Claude Shannon do Bell Labs, ele aplicou a teoria do Nyquist, criou o PCM, porque eles queriam colocar 50 mil ligações telefônicas num cabo submarino. Isso no final dos anos 40. Então você joga fora 70, 80 anos de áudio digital com MP3. Exato. Pra quê? Não, MP3 tem que ser mantido fora do alcance das crianças. Verdade, não pode. Sensacional. Não pode. Então, entendeu? assim, a primeira coisa... É que nem como é que chama? Água fervendo no fogão. Não pode, cara. Entendeu? Então, ou seja, isso dito, o que eu escuto? Eu escuto as coisas antigas. Porque é difícil eu pegar hoje alguma coisa que eu falo assim, pô, isso é legal. O último que eu realmente recomendo é o Daft Punk. Você gosta? Random Access Memory Acho bacana. é um marco porque ele conseguiu fazer duas coisas. Primeiro, botar grave e agudo no som dos anos 70. Isso já é extraordinário. Segundo, voltou a dinâmica. Se você prestar atenção,
Não tem mais aquele absurdo de excesso de compressão para poder ter tudo muito volume. Até por volume, causa do lance volume. da voz do Pharrell Williams também. O Pharrell Williams, ele faz um lance de dinâmica, né? Isso, mas- Ele canta bem do bem docinho até o altão, isso em frequência, mas também acompanhando Mas se você, com amplitude, né? se Ele você dá não tiver alguém por trás bancando o fato de não vamos comprimir demais, vamos deixar com dinâmica. Sim. Então, eu acho que o Daft Punk foi essencial até para agora, por exemplo, os streamings estarem todos usando o protocolo de 14 LUFS. Ou seja, já estão 14? LUFS do loudness. Tá, o que é um LUF? Desculpa, não É a conheço. unidade de loudness. A Tá. lei do loudness, que já inclusive está vigorando no Brasil, estabeleceu que você não pode ter um padrão de volume médio, e não é só o RMS, é o tal do LUF, Chama LUF? É. Vou pesquisar isso. é o RMS ao longo do tempo, é mais ou menos isso para simplificar. Tem várias regras, dependendo do tipo de material, região de frequência e assim por diante. Você está dizendo, não, é um RMS dentro de uma janela de tempo, isso quer dizer. Exatamente. Limitada, não Exatamente. infinito. Exatamente. Entendo, uma janela, um window, Então, entendi. dentro daquele tempo, Tá. ele só pode estar ali naquela região. Na Entendi. prática, eu vou te dizer o que está acontecendo. Nós estamos voltando ao VU. Tá. Porque a lei de Loudness fala que você tem que estar o teu RMS em menos 23. O que é menos 23? Pega o 0 VU. Você tem mais 3, tira 20. Tá e bom. 23 dB. Entendi. E o ponteirinho tinha uma balística. Então, ou seja, não é o RMS puro. É o RMS num determinada janela. Né? Entendi. E aí, o que está acontecendo? Os caras estão subindo músicas para tocar nos streamings e aí senta a mão na compressão. O que o cara está fazendo agora para ficar dentro da regra? Está baixando. Para ficar nos menos 14, que é o padrão. Até o YouTube agora está entrando nessa. Então o que acontece? Se você não fizer direito, a tua música vai tocar mais baixo. Ok. Enquanto quem tem dinâmica vai ter muito mais expressão e musicalidade. Eu acho que o Daft Punk foi esse marco. Porque ele mostrou, e graças a Deus ainda ganhou o Grammy, que olha, dá para fazer música direito com puta som. Sim, mas aí não é o Rodgers, né? Não é o Rodgers já... não precisa falar nada, né? Hã? O cara é o Pelé da... Eu gosto produção também, musical, um né? disco que eu posso recomendar, é um disco também de 93, do selo Sheffield, que é o selo que eu mais sempre gostei. Você curte gravação audiófila, assim? Porque é o seguinte, o Sheffield não era só audiófilo, era assim, direto para 2 canais. Tá. Ou você toca bem e grava bem e mixa bem, ou não tem acordo. Entendi. Entendeu? Então esse disco que eu vou falar é um disco do Michael Ruff, é um pianista, Vou procurar. gravado e mixado para 2 canais direto pelo George Massenburg. Vou procurar isso aí. Chama Speaking in Melodies. Speaking do in Michael Melodies. Ruff. Tá bom, vou procurar. É sensacional. Tem grave, tem médio, tem agudo, tem dinâmica. É uma delícia de ouvir. Marcelo, eu queria te agradecer por essa viagem sonora, musical, tecnológica. Realmente uma entrevista muito legal. Que bom. Queria Feliz. deixar as portas aqui do programa abertas para você vir aqui. Muito obrigado. Apareça com mais vezes. Muito obrigado. Para a gente é extremamente prazeroso ter gente de conteúdo como você aqui. Sensacional. E queria te agradecer de novo, né? Para quem assistiu o programa até o fim, acho que você aprendeu bastante. Tem muita coisa legal que ele falou. iav.com.br, info@iav.com.br e o telefone de novo 011 5573 3818. Vai lá tomar um café, faz uma visita. e faz uma aula também de academia. De repente podemos fazer uma aula. Acho que estamos numa fase boa do curso, vocês vão curtir. Muito bom. Querido, Grande sensacional. prazer. Muito Muito obrigado. obrigado. Um abração para você. Até mais, galera. Obrigado por acompanhar o Dealer Tech Talks. Espero que você tenha gostado desse programa sensacional com o Marcelo Claret. Não é todo dia que a gente traz alguém do calibre dele aqui para conversar com a gente e também dividir o conhecimento. E eu queria então, de novo, lembrar vocês de curtirem esse vídeo e também de se inscreverem no nosso canal no YouTube
E aí vocês podem aproveitar também, fazer um comentário e também compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado e semana que vem tem mais com Dealer Tech Talks.